E se você perdesse tudo o que ama num estalar de dedos? Carlos tinha a vida dos sonhos, esposa, um negócio que bombava, felicidade pura. Até que uma tragédia o jogou pra rua, sem nada. Mas no meio do lixo, ele achou um violão quebrado. E sabe o que aconteceu? Esse violão fez ele viralizar no mundo todo e mudar a vida de milhões. Quer saber como essa história termina? Fica comigo até o final, porque o que vem agora vai te arrepiar e te fazer acreditar de novo. Carlos era o tipo de homem que parecia ter nascido com sorte. Ele tinha uma esposa que era o sol da vida dele, alguém que transformava qualquer dia ruim em algo leve só com um sorriso. Juntos, eles construíram uma lojinha que vendia de tudo um pouco: ferramentas, roupas, coisas para casa. Não era um império, mas crescia devagar, trazendo um orgulho que enchia o peito dele. A vida era simples, mas cheia de momentos que valiam ouro. Ele adorava chegar em casa depois de um dia de trabalho, sentar à mesa e dividir um prato quente com ela enquanto contavam histórias bobas e riam até a barriga doer. Era o tipo de felicidade que não precisava de muito, só de estar ali, juntos. Mas o destino não avisa quando vai virar a mesa. Num dia qualquer, uma tragédia caiu sobre ele como um raio em céu claro. Não importa se foi um acidente, uma doença ou algo que destruiu tudo num instante, o resultado foi o mesmo. Carlos perdeu a esposa, a pessoa que dava sentido aos dias dele. A lojinha, que já enfrentava tempos duros, não resistiu sem ele por perto, e logo as portas fecharam de vez. A casa onde ele sonhara um futuro virou só uma lembrança que ele não podia mais tocar. De repente, o mundo que ele conhecia desmoronou, e Carlos se viu na rua, com nada além de uma mochila velha e um buraco no peito que não explicava. As pessoas passavam por ele como se fosse um fantasma, um vulto que ninguém queria encarar. Sabe quando você vê alguém pedindo ajuda e vira o rosto por não saber o que dizer? Era assim que olhavam para ele, ou pior, nem olhavam. Ele começou a dormir em bancos de praça, enrolado num cobertor fino que mal aquecia. Comia restos que encontrava no lixo, pedaços de pão mofado ou frutas amassadas que outros jogavam fora. O pior não era a fome ou o frio, mas a sensação de que tinha virado invisível. Antes, ele era o cara da lojinha, o marido feliz, alguém com nome e história. Agora, era só mais um na multidão de esquecidos. Às vezes, ele olhava para o céu à noite e se perguntava onde tinha errado, porque tudo foi tirado dele assim. O Carlos de antigamente, aquele que ria alto e sonhava grande, parecia ter sumido junto com a vida que ele amava. Mas a verdade é que o fundo do poço não é um lugar onde você só fica. É um lugar onde você decide se vai desistir ou lutar. E o Carlos, mesmo sem saber, estava prestes a descobrir isso. Carlos estava no fundo do poço, onde os dias se arrastavam iguais, como se o tempo tivesse esquecido dele. A rotina era sempre a mesma: acordar com o barulho da cidade, tentar achar algo para comer e seguir em frente só para sobreviver mais um pouco. Ele revirava o lixo atrás de qualquer coisa que enchesse o estômago, uma maçã mordida, um pão duro, qualquer migalha que o mundo jogava fora. Mas num dia comum, enquanto mexia nos sacos pretos jogados na esquina, ele encontrou algo diferente. Era um violão. Não um violão brilhante de loja, mas um pedaço de madeira velho, com rachaduras pelo corpo e cordas frouxas que mal faziam som. Para a maioria, aquilo era só mais um traste quebrado, algo que ninguém pegaria nem de graça. Mas para Carlos, foi como se o universo tivesse piscado para ele. Ele segurou aquele violão com as mãos sujas e trêmulas, como quem pega um tesouro perdido. Ele não sabia tocar, nunca tinha encostado num instrumento antes. Mesmo assim, sentou na calçada, encostado no muro frio, e começou a passar os dedos nas cordas. O som que saía era torto, desafinado, quase um barulho sem forma. Mas para ele, era mais que isso. Era um jeito de soltar o que estava preso dentro do peito. Dia após dia, ele voltava para o mesmo canto, dedilhando aquele violão estragado. Os dedos doíam, ásperos de tanto esfregar as cordas, mas ele não parava. Era como se cada nota feia fosse um grito, um jeito de dizer para o mundo que ele ainda estava ali, vivo, mesmo que ninguém olhasse. O violão virou companhia, um amigo que não julgava, que não virava as costas. Enquanto as pessoas passavam apressadas, sem nem notar o homem encurvado na calçada, ele seguia tocando, perdido no mundinho que criava para si mesmo. Não era sobre fazer música bonita, era sobre respirar, sobre aguentar mais uma noite. Às vezes, ele olhava para o violão e pensava como algo tão jogado fora podia significar tanto para ele. Talvez fosse um sinal, um fio de esperança que ele nem entendia ainda. Carlos não imaginava que aquelas notas tortas, nascidas no lixo, iam ecoar muito além daquela rua suja. Ele não sabia,
Mas o mundo estava prestes a ouvir ele de um jeito que nem nos melhores sonhos ele podia prever. Tudo começou ali, com um violão quebrado e um homem que recusou ficar em silêncio. Num dia qualquer, a vida do Carlos virou de cabeça para baixo outra vez. Ele estava na rua, como sempre, perdido nas notas tortas do violão que tinha virado parte dele. Os dedos calejados deslizavam pelas cordas quebradas, e o som saía cru, cheio de alma, mesmo sem técnica nenhuma. Foi aí que um cara qualquer parou na calçada. Não disse nada, só tirou o celular do bolso e começou a gravar. O vídeo era simples, tremido, com barulho de carro ao fundo, mas capturou algo que ninguém esperava. A música do Carlos, toda desajeitada, tinha um peso, uma verdade que fazia você parar para ouvir. O cara jogou o vídeo na internet, talvez no TikTok ou Instagram, sem esperar muito. Mas em poucas horas, o negócio explodiu. Milhares de pessoas assistiram, compartilharam, comentaram. Quem é esse cara? De onde veio esse som? O vídeo pulou para as redes, chegou no YouTube, e logo eram milhões de views batendo na tela. A galera começou a chamar ele de o Homem do Violão, um nome que pegou como fogo em mato seco. De repente, aquele homem que vivia invisível virou o assunto do momento. As pessoas passavam por ele na rua e apontavam, gritando que era o cara do vídeo. Alguns jogavam moedas, outros traziam comida, uma mulher até deu um casaco novo para ele. Mas a coisa ficou grande de verdade quando os convites começaram a chegar. Primeiro, foi um barzinho querendo que ele tocasse numa noite qualquer. Depois, um evento pequeno na praça. Não demorou muito para ele estar subindo em palcos de verdade, com luzes fortes e uma multidão cantando junto, mesmo que ele mal soubesse o que estava fazendo. A internet virou um festival de reações. Tinha gente escrevendo que chorou ouvindo ele, outros dizendo que nunca viram nada tão real. O som dele não era polido, não tinha aula de música por trás, mas era puro sentimento, e isso atravessava qualquer tela. Em pouco tempo, Carlos saiu do nada para ser reconhecido em cada esquina, tudo por causa de um vídeo que mostrou para o mundo o que ele escondia no peito. Era loucura pensar que um violão achado no lixo e um celular qualquer tinham colocado ele no mapa. Mas a história não era só sobre virar famoso do dia para a noite. Porque o Carlos, mesmo com os holofotes em cima dele, ainda era o mesmo cara simples de antes. E o que ele decidiu fazer com essa fama toda? Isso sim é o que vai te pegar de surpresa, porque ele não estava interessado em brilhar sozinho. Ele queria que a luz chegasse onde ninguém mais olhava. A fama trouxe dinheiro pro Carlos, mais do que ele já tinha visto na vida. Qualquer um poderia pensar que ele ia correr atrás de luxo, um carro brilhante, uma casa cheia de coisas caras, talvez até uma viagem para esquecer o passado. Mas não era quem ele era. Ele continuou o mesmo cara de sempre, de chinelo no pé, com aquele sorriso tímido que não mudava. Só que agora ele tinha algo na mão, algo que podia usar para além dele mesmo. Ele pegou tudo que ganhou e decidiu criar uma fundação para ajudar quem estava onde ele já esteve, na rua, sem nada, esquecido pelo mundo. Ele falava que sabia como era acordar com fome, sentir o vento cortando a pele sem ter onde se esconder. Não queria que ninguém passasse por isso se ele pudesse evitar. Então, começou a fazer acontecer. Comprou comida quente para distribuir, cobertores para aquecer as noites frias, e até uns violões velhos para quem quisesse tentar tocar. Teve um menino chamado João, magrinho e quieto, que pegou um desses violões e aprendeu com Carlos. Hoje, o João está saindo da rua, sonhando com algo maior. Teve a Dona Maria, uma senhora que perdeu tudo, mas ganhou um teto e um trabalho simples por causa da fundação. Carlos não ficava só no dinheiro, ele ia para as ruas, sentava no chão com quem estava lá, ouvia as histórias que ninguém mais parava para escutar. Para ele, ser famoso não valia nada se não mudasse o dia de alguém. Enquanto o mundo batia palma pro homem do violão, ele estava mais preocupado em encher um prato vazio ou dar um ombro para quem precisava chorar. Ele dizia que a riqueza de verdade não era o que ele guardava, mas o que ele podia dividir. E assim, passo a passo, ele foi transformando vidas, uma de cada vez. Não era sobre aparecer na TV ou ter o nome em letras grandes. Era sobre lembrar de onde veio e levar um pouco de luz para quem ainda estava no escuro. Carlos caiu feio, mas quando levantou, não quis subir sozinho. Ele esticou a mão para trás, puxando junto quem ainda estava no chão. Isso era o que fazia dele diferente, o que fazia dele grande de um jeito que fama nenhuma explica. Porque no fim, ele sabia que um violão podia mudar uma vida, e ele estava decidido a provar isso todo dia. Hoje, Carlos é muito mais que um cara que toca violão. Ele virou um exemplo vivo de que dá para se levantar, não importa o quanto a vida te derrube. A música dele, que começou como um sussurro torto nas ruas, agora ecoa pelo mundo, e a fundação que ele criou já mudou a vida de milhões.
Ele aparece na TV, nos sites, nas conversas de gente que nem imagina como ele chegou ali, mas o jeitão simples dele não mudou nadinha. O chinelo ainda é o mesmo, o sorriso ainda vem fácil, como se a fama fosse só um detalhe. Depois de tanto sofrer, de perder tudo que amava, ele encontrou um tipo de felicidade que não depende de coisas grandes. Ela tá nas pessoas que ele ajuda, nos olhos de quem ganha uma chance por causa dele. Ele prova todo dia que com um pouco de teimosia, uma pitada de esperança e umas notas de música, você pode virar o jogo. O homem do violão deixou marcas que ninguém apaga, um legado de quem acredita que bondade e amor valem mais que qualquer fortuna. Eu fico imaginando quantas pessoas por aí, iguais a ele, só precisam de um empurrão para brilhar. Essa história mexeu comigo de um jeito especial, e eu quero agradecer vocês por estarem aqui, acompanhando essas vidas incríveis que a gente traz toda semana. Se vocês sentiram o mesmo que eu, deixem aquele like esperto, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder nada. Compartilhem esse vídeo com alguém que está precisando de um gás para acreditar de novo, porque histórias assim merecem voar longe. Nos comentários, me contem, qual parte da vida do Carlos te pegou mais? Foi ele achando o violão? Ou ajudando quem estava no chão? Talvez vocês tenham uma história parecida, um momento em que caíram e levantaram mais fortes. Quero saber tudo. Vamos fazer essa corrente de esperança crescer juntos, porque o Carlos mostrou que o maior tesouro nem sempre está num cofre. Às vezes, ele está jogado no lixo, esperando alguém ter coragem de pegar. Ele perdeu tudo, achou um violão quebrado, virou estrela e, no fim, usou isso para iluminar o caminho dos outros. Isso é o que fica, isso é o que importa. Então, se essa jornada te tocou, não deixa de espalhar por aí. Quem sabe quantos Carlos a gente pode ajudar a encontrar a própria música. Valeu por ficarem comigo até aqui, galera. Até a próxima, e que a gente nunca esqueça de olhar pro lado e levantar quem precisa.